amados, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a professora Ângela e hoje a gente veio responder a nossa segunda pergunta que um dos nossos seguidores fez, que é muito pertinente. No vídeo anterior a essa série, nós respondemos se o surdo ele é mudo, ou se tem essa relação, por que o surdo não pode ser considerado mudo? Aí a gente respondeu de maneira bem simples para que você tivesse esse conhecimento. Agora, nós vamos para a segunda pergunta. Vem comigo? Bom, o questionamento feito pelo nosso seguidor, que corresponde à nossa segunda questão, que eu vim trazer aqui, ele tem a ver com o surdo. Às vezes, a pessoa surda, ele consegue ouvir barulhos, ruídos, mas, mesmo assim, a maneira como a gente usa para se referir a uma pessoa com perda auditiva, na maioria dos lugares, chamar essa pessoa de surdo. É apropriado isso, já que ele ouve barulhos de intensidades maiores? Então, agora eu vou explicar para você. Primeiro, nós vamos entender uma questão. Por que o surdo é chamado de surdo? Parece agressivo, parece pejorativo, mas não é um termo pejorativo. Na comunidade surda, os surdos, que foram se empoderando ao longo do tempo, eles entenderam que eles não gostam de ser chamados de deficiente, como muitas pessoas acham que é mais prático chamar uma pessoa surda de deficiente auditivo. Então, por exemplo, o termo deficiente auditivo, para algumas pessoas da comunidade surda, é como se fosse assim, expõe para as pessoas que ele é uma pessoa incompleta ou uma pessoa com perdas, que ele é uma pessoa que é deficiente em relação à maioria. Bom, a gente sabe que existe a diferença entre ouvir e não ouvir. Mas o sujeito surdo, quando ele é empoderado, quando ele tem a língua de sinais internalizada, que ele se relaciona com outras pessoas da comunidade surda, para ele a perda auditiva não é um problema. Não é um problema a ponto dele se considerar imperfeito. Até porque algumas pessoas com surdez, ele só tem a perda auditiva comprometida, mas o resto é tudo muito saudável. Ele pode trabalhar, ele pode constituir família, ele pode aprender, ele pode estudar, ele pode fazer o que ele quiser, assim como uma pessoa ouvinte pode fazer. O que às vezes dificulta para que os surdos consigam, estar em determinados espaços, em diferentes espaços da nossa sociedade, é na verdade o quê? A incompreensão da maioria ouvinte em relação à sua língua. Então, o que torna difícil a inserção dos surdos em vários locais é justamente isso, é a falta de acessibilidade que o surdo ele não tem. Por exemplo, ele vai no banco, ninguém sabe se expressar em libras para dar informações bancárias para ele, mas ele tem autonomia, ele sabe usar o dinheiro, sabe usar o cartão, ele sabe fazer muitas coisas relacionadas ao banco, porém, as informações que ele precisa como cliente, ele não vai ter. Então, às vezes, o que dificulta são os locais de acesso. Por isso que é muito importante que todas as pessoas aprendam Libras, para que a gente possa possibilitar para que os surdos eles tenham os direitos deles garantidos. Por exemplo, o direito à informação, o direito à saúde, o direito à educação. Então, tudo isso são direitos básicos que, às vezes, os surdos eles não têm porque não têm acessibilidade linguística. As pessoas não sabem a língua deles. Então, a gente vai entender que para o surdo não é pejorativo chamar ele de surdo, porque ele se identifica, a identidade dele é como uma pessoa de cultura visual e é uma pessoa que ele não se reconhece como incapaz, como ruim, como defeituoso, mas como uma pessoa que tem diferenças no mundo que é diverso, que a gente tem a diversidade. Então, às vezes, agora o nosso segundo ponto que nós vamos entender é que todos os surdos, eles têm o mesmo grau de surdez? Não! Vai ter surdos que têm um comprometimento bem pequeno, que às vezes ele nem
perda auditiva. E que ele não se identifica com a comunidade surda, ele se identifica com a comunidade ouvinte. Tudo bem, isso tá ótimo. Já tem aquelas pessoas que elas têm uma perda auditiva mais acentuada, que faz com que eles compreendam o mundo à sua volta de maneira visual, através da visão, através do olfato, através do paladar e do tato. Mas a audição ele não consegue recepcionar som nenhum. E às vezes essa pessoa ela se identifica mais com o grupo, com a comunidade, a sociedade que seja surda, né? O grupo, a comunidade surda. Então ele tem aquela identidade pessoal que todo mundo tem, né? Que está relacionado com os nossos gostos, a maneira de aprender o mundo e a nossa cultura. Eles têm uma cultura visual, certo? E vai ter aqueles surdos que mesmo tendo um comprometimento na audição acentuada, ele não quer fazer parte da comunidade surda, mas ele se comporta, ele tenta interagir com a comunidade ouvinte. Tá tudo bem. Em termos de identidade, cada um vai escolher o que se sente melhor, mas o surdo, ele mesmo ouvindo alguns ruídos, ele pode ser considerado como um surdo? A gente pode usar esse termo para se referir a ele? Pode. Por quê? Porque o grau de surdez não interfere na questão cultural. O que vai diferenciar se essa pessoa ela se considera um deficiente auditivo, aquela pessoa que tem perda auditiva, ou se ele se considera uma pessoa surda, ou seja, ele se identifica com a comunidade surda, que usa a língua de sinais, ele tem uma cultura visual e ele acha legal para ele. Então, maiores detalhes, eu não vou explicar tudo agora porque são assuntos complexos e envolve uma discussão que às vezes, né, demanda um pouquinho mais de tempo. Então, diante disso, convido você a continuar seguindo a gente nas redes sociais e se inscrever no nosso curso, certo? Vai ser um prazer ter você como aluno. E lá no nosso curso a gente vai abordar sobre esse assunto de maneira mais extensa. Desde já agradeço. Tchau, tchau. Até a próxima.